Muito boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse episódio de mais um Orioncast, mas você é muito bem-vindo para nos acompanhar nessa jornada de hoje, que vai ser um bate-papo, como de praxe, incrível, com uma convidada muito especial. Dessa vez não é família, tá? Não trouxe uma membro da família, mas é mais uma mulher, mais uma empreendedora, mais uma pessoa que tem uma história de vida muito legal e eu tenho certeza que vocês serão impactados com esse episódio de hoje. Antes de mais nada, me apresentando, o host Péricles, mais uma vez aqui na voz. Estamos aqui com a Lana Francisqueto, uma grande amiga minha, hoje uma empresária de sucesso, tocando o empreendimento da família com maestria. Mas antes de chegar nesse ápice da nossa conversa, vamos falar rapidamente aqui da Enjoy. Enjoy é nada mais, nada menos do que uma escola de negócios na qual o Vander é o cabeça dessa história toda, é o que faz tudo isso acontecer, a estrutura que nós estamos aqui hoje. O Vander tem um livro, que é o Máquina de Resultados, provavelmente vai ter um QR Codezinho aqui na tela para vocês poderem baixar de graça. Eu sou, mais uma vez, uma testemunha do livro, já li, é incrível, vale a pena. Para você, empresário, capixaba ou de fora que esteja enfrentando desafios, que queira fazer boas relações e network, a Enjoy Escola de Educação é o local certo para você. Antes da gente engatilhar essa conversa maravilhosa, minha querida, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, amigo, eu que agradeço. De verdade, tirar um tempo dessa correria maluca de empresário que você vive hoje para poder dedicar um espacinho, né, pra gente poder falar da sua história de vida, falar um pouquinho dos desafios que você vem enfrentando e mostrar, né, pro público em geral que realmente a vida do empresário não é fácil, de muitos desafios, e a gente vai fazer um bate-papo super bacana, tenho certeza. Sim. Apresentar rapidamente a Lana para vocês, psicóloga, gestora hoje da Pedrão Materiais de Construção, que fica em Vila Velha, uma empresa extremamente tradicional, muito conhecida no ramo. E a gente vai contar um pouquinho dessa história maravilhosa. Tá preparado? Tô preparada, gente. Um pouquinho nervosa, minha primeira vez, né, num podcast, principalmente estando aqui do seu lado. Muito grata pelo convite. E vambora. Vambora, vamos que vamos. Bem, antes da gente realmente engatilhar aqui, eu queria falar sobre a empresa, enfim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a sua história, minha amiga. Eu sei que sua história de vida é muito rica, de muitos altos e baixos. Acho que não é muito diferente da vida das pessoas em geral, principalmente para quem não nasce em berço de ouro, não é isso? Mas eu queria que você começar com você explicando um pouquinho de quem é a Lana, por trás da empresária. Quem é a Lana hoje, de antes, do futuro, quem sabe? Nossa. Fala um pouquinho de você pra gente. Vamos lá. Eu me considero, assim, uma pessoa muito privilegiada desde sempre, né? Venho de uma família muito querida, uma família muito amável, uma família, graças a Deus, de muita fé, de muita estrutura, de muitas batalhas, né? Eu costumo dizer que hoje, tendo em vista tudo que eu passei, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui, eu entendo que desde muito nova, acho que de alguma forma a vida me preparou para esse momento que hoje, né, eu me encontro. Eu sempre fui uma criança muito enérgica, muito feliz, muito cheia de vida, né? E, por consequência, dava muito trabalho, né? Para minha querida mãe. Então, eu sempre fui muito estimulada à atividade física, ao esporte. Sempre fui muito interessada, muito curiosa. Então, desde nova, eu sempre participei de muitas atividades, né? E sempre muito extrovertida. Então, eu me engajava naquilo que eu ia fazer. Então, eu acho que tudo começa aí, né? Com uma criança voltada para o mundo do esporte, voltada para uma disciplina, voltada para um propósito. Mesmo ainda muito nova, sem conhecer no início, né, do que se tratava, eu me vi ali uma criança atleta, né? Legal. Que posteriormente viria a ser uma atleta, né, de alto rendimento, competi em muitos campeonatos brasileiros, competi fora do país, treinei fora do país, na Bulgária. Então, sempre fui uma criança adolescente, né? Com muitos desafios e hoje eu acredito até que com algumas boas missões, né? Boa. No início levado como uma brincadeira, mas que desde muito cedo eu entendi que a vida é um pouco mais séria, né? Então, a gente tem que aprender a levá-la aí de alguma forma com leveza, com alegria, para que as coisas possam fluir.
Então, uma criança enérgica. E uma coisa que me chamou já a atenção, que você falou, que sempre esteve muito envolvida com a parte dos esportes. Uhum. Então, eu queria que a gente abordasse rapidamente um pouco desse tema, porque eu também venho do esporte. Sim. Eu, particularmente, adquiri muitas habilidades, de alguma forma, assim, que o esporte me trouxe. Uhum. A questão da disciplina, a questão do saber falar não para algumas situações da adolescência, da infância, que a gente, é arteiro, a gente gosta de brincar, a gente Sim. quer estar no meio dos amigos e tal, e tem a questão do esporte de alto rendimento, né? Uhum. Como, querendo ou não, passa a ser uma obrigação quando você pula daquele pedaço ali de ser apenas uma brincadeira, Uhum. e você entra realmente dentro de algo um pouco mais sério. Sim. E como que foi essa sua experiência, assim? Fala um pouquinho melhor, assim, pra gente, porque eu tenho certeza que essa sua bagagem como atleta trouxe muitas coisas para os seus dias atuais. E aí, conta um pouquinho como é que foi essa experiência, o que você tirou de aprendizado de lá, que você usa talvez até no seu dia a dia. Eu comecei numa escolinha tradicional, todos os dias da semana eu fazia algum esporte. Só que chegou um determinado momento que eu comecei a me destacar na ginástica, né? Na ginástica rítmica. Para quem não conhece, aquela da fita, né? Que aí todo mundo passa a ter mais intimidade com o esporte. E a partir daí, eu fui convidada a treinar, né? De uma forma mais consistente. Comecei aí, fui para as minhas primeiras competições, foi um verdadeiro desastre. Não sabia o que eu estava fazendo, até porque era por pura diversão. Uhum. Né? A partir dali, uma professora da escola, eu lembro como se fosse hoje, eu fui competir meu primeiro estadual, iniciante, uma coisa muito, muito simples, assim. Não sabia realmente o que eu estava fazendo lá. E aí ela falou, né, para algumas pessoas, assim, que já tinham mais profundidade no assunto, que já treinavam as meninas da seleção estadual, tinha uma escolinha, digamos que mais avançada. Uhum. E aí ela falou assim, dá uma olhadinha naquela menina ali, né? E assim começou. Eu fui convidada a integrar a escolinha até então, né? Que na época era treinada pela Gisela Batista, pela Kitty e pela Mônica, né? Uhum. Ambas hoje técnicas de seleção, né? Brasileira. Colocaram aí no cenário mundial grandes ginastas, né? Algumas, inclusive, amigas que treinamos juntas lá atrás. O Espírito Santo tem essa força na ginástica rítmica, né? Que é muito interessante. Uhum. E a partir dali eu fui me destacando e fui crescendo, até de fato chegar à seleção capixaba, né? Nesse momento eu começo a entender que de fato não era uma brincadeira, né? Nós éramos muito exigidas, a parte física, a parte mental, o nosso espiritual também sempre tinha que estar muito bem alinhado. Essas três instâncias, elas tinham que estar conjuntas, porque a vida de um atleta, né, você sabe muito bem disso, não é fácil, né? As cobranças vêm de todos os lados. E era uma dedicação integral. Quando eu me dei conta, eu literalmente já era uma atleta de alto rendimento, competindo brasileiro, sendo cotada aí, fiz parte por um tempo da Seleção Brasileira Juvenil. Fui para Curitiba e a gente fez, né, participou de um centro de treinamento e de lá nós fomos enviados para outras competições internacionais. Uhum. Então, assim, ali eu comecei a sentir todo o peso da responsabilidade, né, que a gente carrega. De lutar por títulos, e a gente lutava mesmo, era uma equipe muito coesa e que batalhava pelo Campeonato Brasileiro, batalhava para estar no pódio. Legal. Então, a gente já saía daqui com essa missão, eram treinos diários. Quando chegava próximo à competição, a gente treinava pela parte da manhã e pela parte da tarde, então era assim, horas de treinamento, aos sábados, aos domingos. Nossa. Então, assim, eu não fui uma adolescente, uma criança / adolescente, né? Digamos que normal. Ok. Vou colocar aspas, né? Porque, obviamente, era normal, mas a minha situação, ela não era típica. Exemplo, eu não participava de muitas festinhas, eu não tinha tempo de ir no shopping. Sei bem como é que é isso. Eu tinha uma alimentação estritamente regrada. E a minha prioridade sempre era o treino. Então, assim, eu não tive presença, né? E no meu tempo de ginasta, hoje eu vejo que continua muito regrado, mas houve algumas mudanças. Mas no meu tempo era tudo muito, muito certinho e prioridade.
E junto com essa responsabilidade vieram os grandes aprendizados, né, Pequinho? Isso aí não tem como a gente correr, né? A questão da disciplina, a questão da motivação, do foco, da resiliência, de você aprender a ganhar, aprender a perder, ter que lidar com a frustração, o erro, com a figura de autoridade, né? Porque as técnicas tinham uma figura de autoridade, assim, que sim, em muitos pontos, para mim, elas se assemelhavam à figura de autoridade dos meus pais, porque eu passava mais tempo, às vezes, no ginásio do que em casa. Sim. Então, ali elas eram a figura de autoridade e elas tinham esse poder, né? De poder, literalmente, cuidar de tudo que dizia respeito a mim. A gente viajava junto. O cuidar, ele traz consigo muitas coisas, né? Muitos aspectos. Sim. A correção. Exato. O poder de comando. Exato. A voz de comando. E aí você... Foi o que você falou, né? Aquela questão da hierarquia. O respeito à pessoa que te coordena para aquilo que você está submetido a fazer. Exato. Perfeito. E apesar de eu ter sido uma criança, né? Igual eu falei, muito enérgica, muito criativa, eu percebi lá que eu também era uma criança muito mimada, porque eu estava acostumada ali com a dinâmica dos meus pais e, de repente, justamente essa figura de autoridade, essa voz de comando, já não mais para brincar, mas porque a gente estava falando de algo sério. Nesse momento, eu já era uma atleta contemplada pela lei, que na época, eu não sei qual é hoje, mas na época era a Lei Jaime Navarro de Carvalho. E era uma lei muito difícil de ser conquistada, então eu fazia parte de um seleto grupo de ginastas que já eram contemplados por esse programa, então aquilo tinha um peso ainda maior, né? Carregar o nome do Espírito Santo, posteriormente do Brasil, no peito também, né? É uma grande missão. E ali elas eram a minha família. As meninas, as técnicas, a gente viajava sem nossos pais, né? Quando eu fiz o intercâmbio na Bulgária, eu era uma jovem de 14 anos em outro país, sem saber falar búlgaro, sem conseguir me adaptar, assim, num primeiro instante, à alimentação, a toda aquela rotina. Foi assim, foi um grande desafio, cultura... Tudo novo, difícil, tudo novo. Imagina o desafio que não tem tudo novo, assim. E tudo muito regrado. Então, eu acho que ali eu aprendi o conceito de muitas coisas. Que eu vim nesse momento da vida, principalmente, eu já tinha percebido isso. Mas no momento em que a vida me colocou, principalmente nos últimos anos, esses conceitos ficaram muito claros para mim. Perfeito, perfeito. Caramba, que legal. Hoje promete, hein? Nossa, hoje promete. Se você, de alguma forma, pudesse... Assim, até pra gente passar para um outro cenário aqui da nossa conversa, mas se você pudesse, de alguma forma, resumir, assim, o que você tirou de mais proveitoso dessa fase como atleta? O que você mais tirou de lição, um aprendizado que você considera, talvez, assim, no seu sentimento, o que é de mais importante, assim, disso tudo? Ou... Você pode ser mais de uma coisa, não tem problema, claro, né? Mas o que você tira de mais importante? Eu acho que é um pequeno caminho. O esporte me ensinou a não desistir daquilo que eu preciso fazer e que eu coloquei como objetivo. Me ensinou a ser resiliente na jornada, com os altos e baixos. E, principalmente, ela me ensinou a aceitar os resultados. E eu acho que a aceitação dos resultados é a peça fundamental. Porque nem sempre eu considero que eles sejam justos. Mas a partir do momento que eu aceito esse resultado, eu compreendo ele, eu entendo o que aquilo diz para mim e eu me coloco à disposição de transcender esse resultado. E ser ainda melhor, ser ainda mais forte para os próximos desafios que a vida vai me colocar, né? Que seriam as próximas competições. Então, acredito que esse caminho é a minha lição fundamental. Golaço. Perfeito. Perfeito. Incrível. E aí você fez parte de um processo de esporte de um alto rendimento, dedicação total. E aí, vida foi seguindo. Hoje você não é mais atleta. E você acabou desaguando ali, mergulhando na vida e na profissão da psicologia. Eu considero, assim, necessário você frequentar uma pessoa que entenda da mente, para você também se auto-entender.
E acredito que muito dos seus aprendizados, dos filtros que você faz atualmente, vem da parte técnica, científica que você teve durante o percurso da faculdade. Sim. E você naturalmente usa isso também no seu dia a dia. Uhum. E aí você seguiu um caminho da psicologia durante um bom tempo. Sim. E eu me recordo disso. Existiu algum motivo específico para você escolher essa profissão? Não teve um motivo específico. Uhum. Eu sempre quis ser ginasta e, posteriormente, técnica. Mas quando eu saí da ginástica, eu saí justamente por falta de conhecimento pessoal, saúde mental. Na época não tinha tantos recursos, não era tão falado, né? Psicólogo. A parte de nutrição, essa parte médica, ela não era tão fácil, de fácil acesso como hoje a gente tem. Era tudo mais difícil. Então, eu deixei a ginástica porque eu comecei a engordar. Caramba! Só que eu não era um engordar natural, eu ganhava muita massa muscular, entende? Eu não conseguia, o meu corpo ele não obedecia ao comando, por mais que eu fizesse dieta, enfim, tive alguns transtornos alimentares na época, que infelizmente é muito comum na vida de um atleta, sim, né? Não é legal isso, mas é uma realidade. Então, eu saí com muitas questões de adoecimento mesmo, físico e psicológico. E eu só queria fazer alguma coisa. E naquele momento, eu acho que eu não consegui seguir essa parte do esporte, porque ainda estava tudo muito bagunçado na minha cabeça, né? Então, eu fui fazer direito. E no direito, eu tive uma aula de psicologia. E lá, a professora percebeu que eu tinha um certo encantamento e quase ninguém tinha nessa aula. E aí, ela me convidou para assistir uma aula na psicologia. Eu fui lá mesmo, fiquei. Foi assim que não saí mais. E foi assim que eu percebi que havia um interesse, né? Uma curiosidade por essas questões da mente humana, né? Eu acho o ser humano fantástico. E aí, você poder conhecer um pouco mais da mente humana é extraordinário. Então, ali eu fui caminhando e me encontrando enquanto psicóloga. Que legal. Caramba, que curiosidade. Tipo assim, você trouxe um sentimento que você estava vivendo, um sentimento que foi para a prática, querendo ou não, né? Sim. Houve consequências físicas, né? Sim. E você falou, caramba, eu preciso me autocuidar. E foi num momento de vida que muitos jovens, pelo menos, têm uma dúvida muito grande, né? Caramba, qual o caminho que eu vou seguir? Qual profissão que eu vou trilhar? Sim. E ali você foi para uma área que, modéstia à parte, eu sou craque de bola, né? Poxa, quase 12 anos já, 13 anos como advogado, venho da área do direito também. Sempre fui apaixonado pelo que eu fiz, você sabe disso muito bem. Só que aí, numa experiência na cadeira do direito, descobriu psicologia. E aí houve um chamado ali, vem pra cá. Exato. E eu não sei se você vai lembrar, mas a gente era da mesma sala, inclusive, sim, né? Sim. E aí passaram uma folha e a gente tinha que escrever o nosso nome e o que a gente ia fazer. Você lembra disso? Terceiro ano do ensino médio. E aí eu lembro que quando a folha chegou na minha mão, eu olhei para um lado, olhei para o outro, todo mundo escrevendo, eu falei, o que eu vou colocar? Né? E aí eu lembro que algum dos nossos amigos na época falou assim, Lana, quando a gente não sabe, a gente coloca direito ou administração. Aí eu lembro que eu falei assim, não, administração não. Muita conta, eu não sou dessa área, não. Aí eu fui e coloquei direito. E foi assim que eu fui parar no direito, mas que bom, porque de lá eu tive a oportunidade de conhecer. Já estava escrito. A área da psicologia. Mas aí, cara, sensacional. Se formou uma baita de uma profissional. Eu lembro os momentos iniciais ali que você estava atendendo e tal. E o que te realizava, assim, quando você ia pro consultório, fazia ali seus atendimentos? Eu lembro que você, de fato, caminhou muito bem nessa área. O que te despertava realmente no dia a dia? Porque é um desafio, obviamente, né? Não é fácil. Sim. E o que te levava, assim, te motivava realmente a cuidar do próximo? Eu acho que, assim, quando eu conseguia ver o êxito do trabalho, por mais que fosse complicada a jornada, quando eu conseguia ver ali um jovem, uma criança ou uma família verdadeiramente trabalhada emocionalmente e eu via os frutos daquilo, era tão gratificante que aquilo me impulsionava. E foi assim, inclusive, que eu
entendi naquele primeiro momento qual área da psicologia eu ia seguir. E eu fui, né, a minha especialidade, eu fiz a pós-graduação, e, enfim, em infância e adolescência. Mas quando eu me dei conta, eu estava literalmente com consultório e agenda cheia de adolescente e família. E tudo começou com, principalmente, uma adolescente, o nome dela é Vitória, uma querida, eu amo ela, a família dela. Essa marcou. E ela me marcou muito, porque a Vitória chegou de uma forma, e quando eu fui vendo a evolução dela, e a evolução dela cativou o nicho de amigos. E quando eu fui ver, eu estava cuidando de todos e da família de todos. Eles se encontravam ali na porta do consultório. Ei, você vai na Lana hoje? Ah, me encontra depois. E aquilo ali começou a ser para eles algo prazeroso. Sim. E eu achava isso incrível, porque a gente conseguiu, através desse movimento, desmistificar também entre os jovens que terapia não era algo bom. Então, assim, era um momento que eu conseguia, de fato, mergulhar com eles. Sabe? Mergulhar nesse universo e trazia a família, porque se a família não estiver junto, dificilmente a gente tem um sucesso total no caso. Então, isso ia me motivando, principalmente quando eu via a família envolvida na mudança. Isso, para mim, não tinha preço e não tem. Inclusive, quando eu me casei, vários deles estavam no meu casamento e são pessoas que eu tenho, assim, uma alegria e que, posteriormente, claro, sem perder o profissionalismo, a gente pôde construir uma amizade para além das paredes do consultório. Então, isso, para mim, era a grande valia do ser psicólogo. Que legal. Muito incrível. Caramba, que legal. Basicamente, você vê o resultado da sua atividade, do que você dedicava ao próximo, realmente dando frutos, né? Sim. Que situação incrível, cara. Porque realmente, assim, a gente trazendo para o mundo do empresariado, assim, de alguma forma, principalmente os prestadores de serviço, né? Porque, assim, querendo ou não, quando a gente trabalha com a parte de comércio, é muito cômodo, é muito fácil, é fácil de você tangenciar aquilo, porque é um produto. Sim. Então, se eu vou no mercado e eu acho esse copo bonito, poxa, eu vou, pego o copo e levo embora. E a gente até brinca, né? Até brinco com alguns clientes, a gente não vê muito bem o retorno do serviço muitas das vezes. Porque ele é meio intangenciável, você não consegue de fato tocar. Muitas das vezes você sente. Sim. Então é diferente. O ROI, né? O ROI do serviço é diferente. E, poxa, para um psicólogo ou para um consultor da área de seguros, como é o meu caso hoje em dia, como também era na minha época da advocacia, enfim, a gente vê o ROI no sorriso do nosso paciente ou do cliente, quando ele fica satisfeito com aquilo que a gente entrega. E de forma verdadeira, de forma genuína, sem querer absolutamente nada em troca, fazendo de forma correta, transparente e sabendo que você fez um bom trabalho. Sim. Então, olha que situação interessante. Na parte da psicologia, o encontrar com a psicóloga se tornou um evento para muitas pessoas. Isso é muito legal, cara. Isso é muito incrível. Então, eu acho que seria até legal, assim, se você puder, porque você, poxa, vivenciou de fato, respirou de fato o ambiente da psicologia, né? E eu acho uma profissão incrível. Se você, de repente, pudesse dar uma dica, assim, não sei, para quem tá ouvindo agora, é psicólogo e tá do outro lado, ou quem tá na dúvida do que fazer e tá na dúvida se vai pro direito, se vai pra psicologia também, como foi com você na época. Sim. O que você talvez poderia deixar de mensagem mesmo, assim, pra galera? Eu acho que um bom psicólogo é aquele que se permite viver para além das paredes do consultório, como eu falei no início. A gente tem que ter uma postura muito firme para dar conta de receber toda essa demanda e se manter, né, seguro e estável emocionalmente. Mas permita ser você com o seu paciente. Eu acho que quando a gente é genuíno nessa relação, tudo flui muito melhor, porque eles se sentem verdadeiramente confortáveis. Porque eles não estão falando só como profissional. Mas, por mais que o profissional da psicologia, ele deixe a carga dele de lado, né? E ele tem que estar ali isento de opiniões, enfim, de suposições, de crenças. Mas eu acho que ter essa conexão, sabe, com o paciente, se permita também estar ali por inteiro. Eu acho que isso faz toda a diferença. Bacana. Toda a diferença. Na vida do psicólogo e principalmente na vida do paciente. Porque ele volta.
E ele volta motivado a dar sequência no tratamento, porque ele sabe que ali do outro lado tem alguém disposto a estar com ele, abraçando a dor, entendendo a dor, destrinchando a dor, para só então ressignificar. E trabalhar as nossas frustrações, porque nem sempre, né, num primeiro momento a gente tem o resultado. Sim. Mas se a gente é seguro, estuda e se permite ser com o paciente, as coisas acontecem. Forte, muito forte. Tá anotado? Mais uma anotação aí no caderninho. Legal, muito bacana. Foram quantos anos como, de fato, atuante na área da psicologia? 8 anos. 8 anos. 8 Caramba, anos. É um bocado. Quase uma década aí, de fato, se dedicando em talvez... não sei se eu tô falando alguma besteira aqui, mas atuando como uma cura da dor mental do próximo. Sim. Mental, psicológico, enfim, né? Sim. Nós somos esse... Eu acho que o psicólogo, ele é o caminho, sabe? Na verdade, ele é o instrutor do caminho. Perfeito. O caminho é a vida do paciente, né? Legal, nós somos o quê? Aquele que segura na mão do paciente e vai com ele, porque o caminho é dele, né? Claro. Então, a gente ajuda, né? É um facilitador desse processo. A gente vindo pra cá, eu estava conversando com a Cássia, nossa produtora, e a gente citou uma frase assim que eu acho que se conecta assim com esse momento que a gente está conversando. A gente está falando de Deus, né? Somos crentes aqui, enfim. Respeito todos, obviamente, sem demagogias aqui, mas que Deus, ele cria, ele dá o caminho, mas quem pavimenta somos nós. Quem constrói de fato aquilo ali somos nós. Exato. Ele nos auxilia, ele fala, vai, mas as decisões, se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, se você continua reto, se você coloca flores, ou se você não rega, ou rega, ou não, somos nós. A decisão somos nós quem tomamos. É o livre-arbítrio, né, amigo? É o livre-arbítrio, exatamente. Que Deus nos concede. Aí, o psicólogo, ele auxilia talvez a essa jornada que seja um pouco menos tortuosa, né? Um pouco menos dolorosa de alguma forma. Eu acho que é o discernimento, né? Quando a gente está envolvido numa dor muito profunda ou traumas da nossa existência começam a aparecer por algum gatilho ou por algo que a gente de fato esteja vivendo, às vezes a gente tem uma cegueira emocional, né? E aí, de fato, entender que existem profissionais, pessoas que podem estar com você e ajudar a clarear, né? Eu acho que isso faz toda a diferença para justamente a gente compreender qual é a melhor decisão e principalmente como eu vou passar por aquilo que eu estou passando, principalmente se for algo inevitável, né? Perfeito. E aí, me permita agora puxar um gancho nessa situação, nesse tema que você acabou de citar, que é um potencial gatilho externo que a pessoa pode estar experimentando, ou vir a experimentar, e isso ocasionar ali uma certa turbulência na vida da pessoa. E esses gatilhos, eles podem aparecer de diferentes formas, né? Pode ser com a gente mesmo, ou pode ser com alguém que a gente ama. E um dos grandes motivos pelo qual eu quis te convidar para esse nosso bate-papo é para que a gente possa destrinchar um pouco de uma forma um pouco mais racional, mas ao mesmo tempo também emocional, porque eu sei o quão guerreira você foi, que foi uma situação que mexeu não apenas com você, mas com toda a família, que foi o diagnóstico de um câncer na sua irmã, a Lívia, uma querida, linda, maravilhosa. E assim, fique à vontade, tá? Eu sei que você é muito tranquila para falar sobre o tema, mas claro que mexe, é natural, faz parte da vida. E eu queria que você pudesse compartilhar com a gente um pouco dessa experiência. Como é que foi você trazer todos esses aspectos da psicologia pensando em você, mas também na sua família, né? Como é que foi passar por essa jornada e compartilhar com a gente como é que foi essa experiência de alguma forma. Sim. O diagnóstico da Lívia, ele caiu pra gente como uma bomba. A sensação que eu tive foi que literalmente eu estava tendo uma queda livre. E olha que eu nunca experimentei nenhum esporte radical. O máximo que eu cheguei foi uma montanha-russa na Disney. Então, assim, foi algo muito, muito, muito difícil de ser assimilado, né? Eu atendia com o meu relógio, meu Apple Watch, e as pessoas próximas a mim sabiam. Se tivesse que conversar comigo e se é algo urgente, me liga 3 vezes. Porque eu ia saber que alguma coisa estava acontecendo. E nesse
bendito dia, o meu relógio tocou 3 vezes. Mas imediatamente eu pensei no meu pai. Eu pensei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Foi a primeira pessoa que eu pensei. E aí, quando eu atendo, né? Eu terminei com o paciente, já tinha um lá fora esperando, pedi para aguardar um pouquinho. Quando eu liguei para ela de volta, ela só falou assim: eu tô com câncer. E desligou o telefone. Conhecendo a minha irmã, eu falei, e agora? E eu fiquei, assim, uns 5 minutos com essa sensação. O meu consultório era na frente do convento, tinha uma, né, ali no Shopping Praia da Costa. E eu fiquei olhando para o convento e eu só sabia pensar assim, meu Deus, minha Nossa Senhora. E eu não conseguia pensar mais nada. Fui lá fora, né, pedi a minha... Olha, eu lembro com riqueza de detalhes desse dia. Pedi a minha secretária para avisar a minha paciente que eu tive um problema familiar. E eu fiquei ali tentando assimilar. Por quê? Lívia, 33 anos, quando descobri o diagnóstico. 33 anos. Uma jovem linda, como você falou. Extremamente saudável. Sem nenhum vício. Super atlética também, desde nova. Minha mãe incentivou nós duas ao esporte. Tinha acabado de ser mãe, filhinho de 1 ano, numa fase esplêndida da vida. E eu não estou dizendo isso porque aconteceu esse episódio. Ela realmente estava vivendo uma fase, assim, incrível da vida. E receber esse diagnóstico foi, assim, um baque para todos nós, né? E aí eu saí do consultório e fui para casa dela. Ela estava de mudança para Barra do Jucu, que é onde minha família se concentra, né? E quando eu cheguei, que eu abri a porta da casa dela, que eu olhei, ela me deu um abraço, ela foi desmontando, assim, ó, no meu colo, indo pro chão. Minha mãe saiu de perto, ela não conseguiu ficar ali. E eu passei ali, eu acho que uns 40 minutos, só deixando ela chorar. E tentando entender o que estava acontecendo. Eu acho que essa é a parte mais difícil. É a gente entender a dimensão dessa palavra. É uma palavra muito forte. E a gente escuta acontecer com amigos, vizinhos, ouve na televisão. Mas quando, olha, de arrepiar, quando acontece dentro da sua casa, só não é possível. Ainda mais com quem foi. Eu falei assim, se fosse, sei lá, com meu pai, que é fumante há tantos anos, a gente fica tentando achar justificativa. Exato. Não que seja menos pior, mas você tenta encontrar alguma justificativa. Como? Mas ali, eu só experienciei o momento. Eu não falei nada. Eu só falei, nós vamos passar por isso. Ponto. Continuamos arrumando as coisas. E dali para frente, a gente inicia uma jornada. Uma jornada muito desafiadora. Infelizmente, com poucas notícias boas, mas uma jornada também de muito aprendizado, né? A Lívia faleceu 1 ano e 7 meses após a descoberta do diagnóstico. Eu confesso que quando eu descobri, a minha primeira reação foi estudar loucamente o que era o câncer de mama. E aí, no primeiro momento, a gente pensa, ok, câncer de mama, menos pior. Né? Foi o que passou na nossa cabeça. Mas logo na primeira semana, a gente teve anjos, né? Porque Deus não faz nada sem que Ele envie anjos para nos sustentar. Então, ela tem uma amiga, assim, que é uma irmã. É a terceira filha da minha mãe. E ela foi abrindo os caminhos, conduzindo, levando a Lívia, levando a Lívia e o marido dela, né? Hoje o viúvo dela, até uma médica específica. E no mesmo dia a médica falou assim, Lívia, você tem condição de ir para São Paulo? Só olhou o exame normal, né? A biópsia. Ela falou, tenho. E você tem condição, se eu conseguir uma vaga com o doutor Buzaide, de ir até lá? Tenho. Na hora que você recebe um diagnóstico, você não pensa... Nem cogita, assim, questão só financeira, como vai ser, enfim. Você vai. E aí, logo na primeira semana, a gente teve os 2 primeiros marcos. Descobri que era um câncer e, posteriormente, que era um câncer de mama triplo negativo metastático. Nossa. Que, dentre os tumores malignos, né, de mama, é o pior que tem. E aí, eu fui estudar sobre o assunto. E, amigo, quando eu comecei a estudar,
ali a minha ficha caiu. Começou a cair, né? Sobre o que a gente iria ter pela frente. Me permita fazer um detalhe? Sim. Que poucas pessoas sabem. Grávida, né? Alguém estava grávida? Não, ainda não. Ainda Mas não logo estava? depois. Foi logo depois? Logo depois. Nossa. Logo depois. Tá. Logo depois. Foi assim, né? A escadinha. Foi uma sequência, Uma assim. sequência. Foi uma sequência. Altos e baixos. Mesmo. Mesmo. E ali a gente começou a jornada, né? A Lívia ia quase que mensalmente a São Paulo, passar pelo PET scan, né? Para ver como estava. Logo no primeiro momento a gente descobriu que ela já tinha metástase no fígado e no pulmão. Então, era literalmente uma corrida contra o tempo. Né? E cada minuto era valioso, era precioso. Então, ela ficava nesse tratamento entre lá, São Paulo, e fazendo as sessões de quimioterapia aqui. E nesse momento é o momento em que a família toda tem que se reestruturar. Sim. Né? Eu costumo dizer que quando é uma pessoa um pouco mais velha, a gente sente muito, mas é como se os afazeres, né, a jornada da vida daquela pessoa tivesse se cumprindo, assim, geralmente os ciclos, eles já estão, de alguma forma, fechados. Às vezes está aposentado, ou já não tem, né, os filhos já estão mais velhos. Agora, ali no caso dela, era uma jovem mulher com um filho de 1 ano, o casamento a todo vapor. Ela era a pessoa, né, que foi criada ali e instruída para ser a sucessora do negócio dos meus pais, então foi tudo ao mesmo tempo. E cada um, de alguma forma, com o passar do tempo, foi se moldando para estar ao lado dela em alguma dessas áreas, né? De acordo com o que emocionalmente cada um dava conta. E aí eu fiquei, assim, né? Acabou nesse processo aí, quase que não foi nada assim, não, você fica com isso, eu com isso. As coisas foram acontecendo. E aí eu fiquei com a parte de acompanhá-la, a maior parte das vezes, né, era eu que ia com ela para os tratamentos, para a quimioterapia, para as consultas médicas, para a terapia, que ela precisou fazer muita terapia, né, para dar conta. E aí, nossa jornada acontece. Caraca. Puxado. 1 ano e 7 meses, impacto imensurável, não tenho nem muito o que falar nesse sentido. Pude acompanhar um pouquinho de longe, a gente estava um pouquinho distante nessa época, mas sempre emanando as melhores energias possíveis. Eu fiz questão de te convidar, porque eu sou muito fã das mulheres à minha volta. Eu acho que já deu para perceber, inclusive pelas outras convidadas, né? E as mulheres fortes, elas sempre me chamaram muita atenção. E eu sou um grande fã seu, já te falei isso assumidamente. E você passou por essa transição, claro, a família toda, né, indiscutivelmente sentiu ali o baque, enfim. E eu imagino que como uma mulher de fé, que você é uma de família, né, obviamente, a família toda, muita fé envolvida, você vivendo um êxtase de emoção com a Betina vindo, né, soube da gravidez, enfim, num mar de emoções positivas que foi o casamento, que eu pude estar presente, eu vi sua felicidade de longe, de perto, e ao mesmo tempo presenciando ali, né, essa transição da Lívia, porque foi um momento de transição, foi 1 ano e 7 meses de muitos enfrentamentos. Sim. Não são todas as famílias, a gente sabe disso, não são todas as famílias que estão emocionalmente, financeiramente estruturadas para aguentar essa pancada. Principalmente quando envolve um negócio cujos pais já estavam passando o bastão devagarzinho. Sim. E um dos grandes motivos também pelo que eu gostaria de ter te convidado, é exatamente passar uma imagem de para quem tá nos ouvindo, de que, cara, a vida ela é muito complexa. E, a bem da verdade, a gente só tem 2 opções na vida. Ou a gente tá preparado para aquilo, ou a gente não tá preparado para aquilo. Sim. E assim, sem medo de errar, eu acho que você não estava preparada. Não. Você veio da área da psicologia, vindo muito bem, caminhando muito bem, e do nada, piscar de olhos, um diagnóstico muda tudo. Qual a maior lição que você tira disso, amiga?
Eu acho que a maior lição é entender a imprevisibilidade da vida e também a finitude. A gente passa a maior parte do tempo buscando, né? E buscando o trabalho, buscando prazeres da vida, enfim. Mas muitas vezes a gente esquece, né? Que, na verdade, a gente não tem controle de quase nada. E das poucas coisas que a gente tem, a gente abre mão. A gente tenta buscar o inalcançável, o que de fato não está no controle, e esquece do que realmente está, que é a nossa saúde mental. É buscar né, se blindar de alguma forma também, né, dentro da... Aqui no nosso caso a gente falou até da questão do seguro, né, a gente conversava um pouco sobre isso. A questão espiritual, que é fundamental. No que você tiver que crer, mas creia, né, no meu caso, como cristã católica, a fé sustentou cada segundo e sustenta até hoje. Então, o processo da Lívia me ensinou muito sobre isso. A partir do momento em que, literalmente, eu assisti e estava ao lado da minha irmã, no último suspiro dela, eu entendi que a partida da Lívia fez nascer uma nova Lana. Foi algo instantâneo. Ela partia e eu tinha que renascer. Porque eu não conhecia e ainda não conheço muito da vida sem ela. E um pouco antes disso, né, você citou a Betina, só para o pessoal entender um pouco, no meio desse processo do tratamento da Lívia, eu resolvo parar de atender e migro para estar 100% ao lado dela. Né? Na época ela falou assim, Lana, não faz isso, eu não te pedi isso. Eu falei, mas eu não pedi sua opinião. Eu sou sua irmã mais nova, você é mais velha, ok. Mas isso que você está vivendo é único, Lívia. E eu vou estar do seu lado. E eu tenho certeza que se fosse o contrário, você estaria fazendo a mesma coisa. E eu tive a compreensão de todos os meus pacientes. E eu estava 100% ao lado dela. 100%, integralmente. Era a minha primeira e última ligação do dia, era a minha visita diária. E era, no meio disso tudo, né? Eu rezava tanto por ela e eu já tinha até desistido de pensar em filhos, né? Eu tinha questão de endometriose. Por conta de outros acontecimentos da vida, eu não tinha uma trompa em bom funcionamento, porque lá em São Paulo aproveitei que ela ia e fiz um check-up lá também com o bam, né? Da ginecologia. E aí, nesse momento, eu lembro que eu estava em Aparecida. E eu fui por ela. E eu voltei de lá com a certeza de que eu ia ser mãe. Caramba. Certeza. E hoje eu enxergo que literalmente a Betina, ela é um afago. Ela foi um afago de Deus para mim. E quando eu fiquei grávida, eu pensei assim, eu acho que eu vou perder a Lívia. Não porque uma vai substituir a outra, mas porque eu entendia o milagre da vida acontecendo ali. A chegada e a partida. Né? Porque a essa altura do campeonato eu já estava acompanhando todo o percurso e, infelizmente, a gente não tinha sucesso nas quimioterapias, a gente não tinha êxito nos tratamentos. Lívia passou por isso de uma forma incrível. Ela não deixou de fazer nada que ela tinha que fazer. Ela continuou malhando, ela continuou dirigindo, ela continuou exercendo a função de mãe, claro, dentro das limitações, né, que o tratamento traz. Mas tudo foi se formando para que, de alguma forma, esse ciclo se encerrasse e o outro começasse, né? E eu tive que lidar ali com algo muito difícil no meio disso tudo. A Betina nasceu uma prematura extrema, de 27 semanas. Então, eu estava indo para São Paulo com a Lívia, literalmente. Nosso voo era 12:00, 7h da manhã eu fui fazer um exame e fiquei internada, nunca mais saí. Depois de 3 semanas internada, tentando segurar a Betina, né? E foi também algo inesperado, né? O meu colo abriu. Eu estava com 24 semanas. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, arruma sua mala que você vai ter que ir com a Lívia. Eu tô no hospital. Ela, quê? Eu falei, Betina quer nascer e ela não pode nascer. Porque era muito nova, né? Enfim. E ali eu fiquei por 3 semanas, mas como Deus é maravilhoso. Foram as 3 semanas em que eu olhei para minha gestação também.
Porque eu estava muito focada nela. O amor da minha vida, minha irmã. Né? Eu daria a minha vida pela dela. E ali naquele momento a vida me coloca nessa posição. E mais uma vez a resiliência emocional. Porque eu não podia fazer força nenhuma nem para chorar. Então eu tinha que ficar ali focada em me manter bem, em me manter estável. Para que a minha médica pudesse de forma exímia, brilhante, trabalhar. E a Betina pudesse vir ao mundo, né? E aí com 27 semanas... Né, uma prematurinha extrema, para quem não sabe, 27 semanas. Eu só terminei o 6º mês, eu pisei no primeiro dia do 7º mês, a Betina nasceu. Então, não tive 3º trimestre nenhum. Era um bebezinho de menos de 1 quilo, muitas incertezas, porque a gente não sabia se ela ia sobreviver, como seria. E foi um momento muito difícil para a Lívia também, onde, de fato, nenhuma quimioterapia fazia efeito. Então, eu vivi esses 2 sofrimentos de vida e morte ali. Eram latentes e ao mesmo tempo. A vida é muito fugaz. Muito. Ela escorre das mãos de uma forma inacreditavelmente forte, assim. É difícil até explicar. E aí a gente se pega perguntando, cara, por quê? Da onde? Como? Explica. Como que explica? Não explica. Não tem uma explicação racional para isso. Não tem. É muito difícil. Faço coro, repito e vou reverberar isso quantas vezes forem necessárias. Eu sou muito fã seu. Obrigada, amigo. Se você que tá ouvindo, não deixar pelo menos um like aí depois dessa história, eu não sei o que vai te comover, sério. Sabe o que acontece, amigo? Eu ouvi isso muitas vezes, né? Você é muito forte, você é muito forte. E aí eu ficava pensando, eu falava, gente, eu não sou forte. Eu só fiz uma escolha. Como eu vou passar pelo inevitável? O diagnóstico dela não estava sob meu controle. Sim. O nascimento da Betina, numa prematuridade extrema, não estava sob meu controle. Então, essa foi a pergunta. Como eu vou passar por isso? E aí eu usei o meu livre-arbítrio, a minha consciência, os anos de terapia, enfim, todo o arcabouço que eu tinha, né, como psicóloga. Eu escolhi passar isso de uma forma consciente. Compreendendo e aceitando cada movimento que a vida iria me impor. Em nenhum momento eu questionei. Eu me entristeci, eu sofri, eu chorei. Isso é óbvio, assim. Foi muito, muito, muito difícil e é até hoje. Mas aquilo que eu não posso mudar, eu aceito. Porque se eu aceito, eu mudo. Perfeito. E a partir do momento que eu mudo, eu lido com a situação de uma forma melhor ou menos pior. Mas com certeza mais fortalecida. E no final, tudo partiu de uma decisão. De uma decisão. Aquilo que foge do meu controle, eu me afasto. Aquilo que está no meu controle, eu decido. Eu decido. Isso é tudo na vida. É tudo. Eu não tinha como saber se minha filha ia sair viva ou não. Sim. Então, o que eu fazia? Eu usava cada dia como se fosse um único dia. E deixava para ela o melhor que eu podia. E do mesmo jeito era com a Lívia. Cada dia eu entendia como um milagre, né? As pessoas ficavam sempre rezando pelo milagre e em alguns momentos eu pensei, meu Deus, será que eu tô cética, né? Mas depois eu fui entender que, na verdade, eu me coloquei ali como um pilar. Eu entendia como... Sabe aquelas peças de dominó que quando você empurra uma, parece que todas caem? Sim. Alguém tinha que se manter firme ali. Perfeito. Então, eu me coloquei nesse lugar porque eu entendi que eu acho que naquele momento... Você realmente assumiu esse papel. Eu assumi esse papel. Porque eu olhava ao redor e eu via para uma mãe perder um filho, para um pai perder um filho, para um marido, para o filho dela perder a mãe. Era muito difícil. Sim. Então, eu me coloquei naquele lugar para que as outras pessoas também pudessem passar por isso dentro daquilo que elas conseguiam. Algumas negavam, porque não é fácil você acreditar que aquilo está acontecendo. O sofrimento externo, a busca pelo milagre, mas eu enxergava a Lívia como um milagre diário e eu falava isso para ela várias vezes. Quando a gente conversava, né? Isso foi muito legal, Pequinho, porque eu pude, durante esse processo, acessar a minha irmã 100%. 100%. E eu permiti que ela me acessasse 100%. Então, isso fez com que a gente se conectasse ainda mais, né? Uma conexão que já era
muito forte, né? A gente, em uma das nossas conversas, até percebeu como simbiótica. Eu falei, Lívia, você sabe que, assim, não é saudável, né? A forma com que a gente se trata, porque era até uma relação de dependência muito forte, né? E nós falamos da nossa infância, do que ela achava que o papai e a mamãe faziam comigo, do que eu achava que era com ela. Sabe aquelas coisas, tipo, acho que faz mais isso pra você, isso mais pra mim. E no final, a gente chegou a conclusões incríveis da vida. Caramba. E, principalmente, a Lívia amou muito. E foi muito amada. Importante. Importantíssimo. A história dela em vida foi de muito afeto, foi de muita fé, foi de muita perseverança. Em nenhum momento ela desistiu. Sim. Então, isso tocou um grande ciclo de pessoas, né? E você pôde ver isso, infelizmente, no dia que ela se foi. Aquele mar de gente, né? Mar de gente. Não cabia. Não cabia. Extremamente querida. E deixou um legado, deixou uma voz aqui. Deixou. Uma voz muito importante, né? Muito importante. E trazendo até para os dias um pouquinho mais atuais, é uma voz que lateja na sua cabeça todo santo dia, né? Todos os dias. Agora, como a herdeira de verdade e solo do Pedrão Material de Construção, como é que está sendo esse desafio de manter essa jornada e esse legado que foi deixado para você? Você lembra que eu disse ali há pouco atrás que quando ela se foi, eu entendi que eu ia ter que renascer e tomar muitas decisões. E essa foi uma delas, né? E agora? Né? A Lívia era a alma daquela empresa. Ela que comandava tudo. O que eu faço, né? E aí, diante da fragilidade, né, dos meus pais, da vida como um todo, eu decidi que eu não iria voltar para o consultório e que eu iria encarar algo novo, né? Apesar de eu ter sido criada ali dentro, fui criada brincando ali com areia, brita, cimento, né? Andando de bicicleta, caindo no meio das madeiras. A gente fazia casinha de boneca com as madeiras, né? Mas aquilo nunca tinha sido algo que eu me preparei para estar ou que eu quis estar no primeiro momento. Mas eu entendi que, por hora, é aonde eu preciso estar. Perfeito. E, como prática que sou, olhei, né, a forma de estar mais perto dos meus pais, a forma de dar sequência a esse legado, a forma de estar perto da minha filha também, né, e de me dar um tempo. Eu acho que a parte mais importante foi isso também, sabe? Eu precisava de um tempo, meio depois do falecimento dela, é que eu estou começando a entender todo aquele emaranhado de coisas para fazer. Exato. E não são poucas. Não são poucas. Quantos anos de empresa? Mais de 25 anos de empresa. Que é muita coisa. Mais de 25 anos. A minha família ali no ramo da... Não é dia que aprende, não, né? Convenhamos. Não é. Mas manter uma história tão linda como essa agora faz parte da sua grande missão. Exato. E aí, como é que está sendo essa rotina, essa missão complicada, mas ao mesmo tempo prazerosa, ao mesmo tempo difícil, ao mesmo Olha, misto de sentimentos? É bem desafiador. É bem desafiador porque quando a gente perde um irmão, e no caso, além de minha irmã, era de fato a sucessora, né? A gestora, ela já era gestora ali do negócio. Quando a gente entra, tem o toque dela em tudo. Né? Eu entro e pego uma empresa, é uma empresa familiar, então eu pego uma empresa de luto. Né? E aí minha primeira função foi ser o que eu faço de melhor, ser uma observadora. Eu não fiz muita coisa senão observar o que estava acontecendo ali dentro. E aí eu comecei nessa parte. Eu entendo a empresa como um organismo vivo. Perfeito. Né? Os meus setores, eles dependem de matéria humana, de mão de obra humana. Então, eu precisava cuidar daquelas pessoas também. Então, esse foi o meu primeiro passo. Perfeito. Trazer o ânimo para os meus colaboradores, né? Para os nossos clientes. Nossos clientes, a maioria são amigos, são clientes antigos. E eles chegavam, alguns tinham dificuldade de ir na loja, os representantes. Tiveram alguns que só conseguiram voltar a pisar na loja a partir do momento que eu entrei. Caramba, isso é muito forte. Muito forte. Muito forte. E assim, todos, eu acho que de alguma forma eu dou essa liberdade, né? De ser bem aberta com esse assunto, porque é a história da minha vida. A minha irmã
é parte inerente de quem eu sou. Então, falar dela é falar de mim. Então, não tenho problema nenhum em falar disso. Muito pelo contrário, assim. Tenho um baita orgulho dela, um amor imenso e um sofrimento que eu vou carregar até o último dia da minha vida, eu sei disso. Mas é um sofrimento que eu busco diariamente ressignificar. E a loja me ajuda nisso. Porque eu tenho contato com muitas pessoas, eu escuto muitas histórias dela, do quão querida ela foi, de cada coisa que ela fazia, do quão ela ajudou as pessoas. E aquilo me motiva, aquilo me dá ânimo. Ouvir coisas boas, que eu já sei que ela tinha, modéstia à parte, mas ouvir dos outros, tem clientes que me pedem um abraço. Sabe? Então, ali você entende que tem uma missão para além da construção dos sonhos, né? Que eu acho que é a base ali de um bom material de construção, né? É prestar esse apoio aí na construção do sonho das pessoas. Mas é fazer esse papel. E eu acho que agora eu estou começando a olhar para dentro com um pouco mais de calma. Talvez deveria ter feito isso no início, mas eu acho que há o tempo para todas as coisas. E eu fiz o que eu deveria fazer naquele momento. Agora eu passo a olhar um pouquinho mais para dentro e percebo que eu tenho muito que aprender. Sim. E que eu ainda amo a psicologia. Aí eu olho para lá e eu entendo, meu Deus, né? O que eu tenho que fazer? Mas ali dentro eu busco dar o meu melhor e aprender muito com os meus pais, que são os meus maiores mentores, mas com cada colaborador. Meus vendedores, o meu RH, os meninos do caminhão. Cada função ali, eu entendo que eu tenho muito que aprender. E eu dou essa liberdade e tenho essa humildade de reconhecer que eu preciso aprender com eles. Né? Eu ainda sou... um neném, né? Sou. Chegamos assim, chegando ainda. Chegando. Existe uma pesquisa feita pelo IBGE, eu não vou saber a data precisa, mas é uma pesquisa muito conhecida. Eles chegaram a uma conclusão de que as empresas que são longevas no mercado, que tem mais de 30, 40, 50 anos, há uma tendência das empresas não passarem da terceira geração. Elas paralisam na terceira geração. Então, pensa que hoje você é a segunda geração dessa empresa, né? Então, de fato, você foi surpreendida com essa responsabilidade. Sim. E algumas das principais causas que essa pesquisa fala da falta das gerações darem permanência da existência da empresa é exatamente a falta de uma estruturação da passagem de bastão. Muitos filhos não querem seguir os mesmos caminhos dos pais e não tem nada de errado nisso. Não há um julgamento aqui, pelo amor de Deus. Mas muitos filhos não querem seguir o caminho dos pais, querem seguir os caminhos próprios e tá tudo bem, faz parte. Ou até mesmo uma falta de planejamento, até mesmo financeiro, para que essa passagem de bastão seja o mais confortável possível. Eu já, nas andanças da vida, né, conversando com muitos empresários, a gente observa que a cada 10 empresários que a gente conversa, 8 não estão preparados para a ausência de qualquer um dos sócios daquela empresa. A tendência, portanto, é que a falta do planejamento ocasione mais uma interrupção na manutenção daquele CNPJ caso uma fatalidade com qualquer um daqueles sócios venha a acontecer. Seja por uma falta de uma estruturação ou até mesmo de pessoa, material humano para dar sequência com aquelas atividades. Por sorte que o Pedrão Material de Construção não fecharia suas portas caso qualquer um dos membros da família viesse a falecer, como de fato, infelizmente, aconteceu, porque teria quem suportar a responsabilidade. Mas a gente vê que é uma grande minoria de empresários que tem essa possibilidade. Você imagina que uma empresa com quase 30 anos de existência poderia simplesmente fechar as portas porque não teria quem dar sequência com aquilo. Então, a gente vê que, de fato, o empresariado brasileiro, de uma forma geral, e aí usando como base o seu exemplo, na grande maioria não está verdadeiramente preparado. É onde, por exemplo, entra um pouco do nosso trabalho, levando um pouco dessa inteligência, dessa estruturação, desse planejamento. E aí eu queria... assim, a história do Pedrão, ela é muito bonita. O que você está enfrentando hoje, eu tenho absoluta certeza que muitos empresários ou já enfrentaram ou vêm enfrentando, e a sua história, ela realmente reverbera de alguma forma, né? Então, eu espero que realmente quem esteja ouvindo a gente, né, possa
trazer o que de melhor tá tendo nesse bate-papo, porque, assim, a todo momento, o que me apresenta da sua pessoa em relação a tudo que você vivenciou, minha amiga, foi exatamente um lado emocional forte, fortalecido, uma base familiar muito forte também. Sim. E, querendo ou não, pensando do ponto de vista do CNPJ como um organismo vivo, que você muito bem falou, os colaboradores, que são as células, né? Que estão ali dentro e fazendo realmente o negócio acontecer. Sim. A cabeça do dono, ela tem uma importância imprescindível para a empresa. Isso é inegociável, isso é indiscutível. Não tem nem como a gente falar aqui que o dono não engorda o gado. Sim. Isso é fato. É fato. Mas se você não tem um gado, né, com muitas aspas aqui, se você não tem um gado que realmente te enriquece e faz realmente um negócio ser tocado com qualidade, o negócio vai desandar. Sim. Então, ter hoje os colaboradores que você tem, poder enxergar que hoje você tá ali mais como um ar de aprendizado, como um ar de aprendiz, do que propriamente de dona, mesmo sendo, olha o patamar de humildade que você alcançou dentro do seu próprio negócio. Você respira o mesmo ambiente que os caras que carregam sei lá, uma madeira nas costas, ou que carregam um saco de cimento nas costas e faz exatamente o que você faz ali. E você sabe que eu enxergo que, sem querer, porque não era esse o objetivo, mas eu acabei ganhando o respeito dos meus colaboradores. Incrível isso. A partir daí, claro, né, que eu tenho que ter postura, eu tenho que ter ali, né, os meus manejos, mas me colocar nesse lugar de observadora e de aprendiz. Aquele olhar mais panorâmico, Isso. né? O olhar macro. Isso. De cima. Fez com que eles se interessassem em se aproximar de mim. A maioria já me conhecia, mas é diferente de quem está ali todo dia, né? Eles me viam muito pouco, porque eu estava inserida no consultório, na minha rotina, palestras, enfim. Então, eles passam a olhar para mim. Eu entendia que, num primeiro momento, eles olhavam assim, o que ela está fazendo aqui? E eu mesma falava assim, o que eu estou fazendo aqui, né? É um universo conhecido, mas de trabalho, de execução, muito novo. Você não estava ali no dia a dia? Não. É um olhar de julgamento externo e auto-julgamento também. Auto-julgamento. Não tem muito o que fazer ali. Não, total. Tô chegando agora, caí de paraquedas. Meu Deus, o que eu faço? Tô sentado na minha cadeira, tá, qual que é o próximo passo aqui agora? Eu falava assim, o meu pai tá aqui há mais de 25 anos. E eu percebo ele ali exausto e tendo que lidar com várias demandas ao mesmo tempo. Imagina eu que cheguei agora, né? Então, é o mínimo, assim, é ter esse bom senso também, né? De que, para aprender, eu preciso me colocar no lugar de estudante, e não de professora, né? Então, eu deixo aqueles que sabem me ensinar. E, com isso, eu acolho o aprendizado e consigo ir me fortalecendo e trilhando o meu caminho ali dentro com um pouco mais de maestria, né? Hoje você é uma líder. Sim. Você toca o negócio. É uma mulher empoderada. Sim. Uma mensagem para as mulheres empreendedoras, guerreiraças que estão nos ouvindo agora. Confiem em vocês. E não tenham receio de aprender. E, principalmente, enquanto mulher, de dar conta de todas as demandas que a vida nos atribui, né? É família, é filho, é cuidar, né, do nosso bem-estar físico, mental. Se a gente tenta dar conta de tudo, a gente tem a sensação de que não está dando conta de nada, né? Porque existe ali aquele preceito da perfeição. Então, a partir do momento que a gente tira essa culpa das costas e reconhece as nossas habilidades, a gente potencializa essas habilidades e dá tempo de qualidade para cada coisa. Dessa forma, eu vou ser uma excelente mãe, eu vou ser uma excelente empreendedora, eu vou ser uma excelente esposa, na medida que cada dia vai me cabendo. Tem dia que a empresa vai me demandar um pouco mais. Então, eu me dedico ali, mas o tempo que eu tenho com a Betina é de qualidade. Tem dia que a Betina vai me demandar mais e eu vou ter que abrir mão de alguma demanda da empresa. E tá tudo bem. O importante é a gente se reconhecer, né, nesse espaço e potencializar aquilo que a gente tem de bom, principalmente a nossa intuição. Quando a gente se conhece, quando a gente se conhece, a gente reconhece os espaços e, enfim, os outros de uma forma
eu acho que muito mais sensível e muito mais assertiva também. Faz sentido. Concordo. Ou seja, mulheres busquem se conhecer. E procure uma psicóloga boa. Por favor. A gente tá chegando nos nossos finalmente, com um pouquinho de tristeza, mas faz parte. E a gente tá agora no nosso quadro E Aí Tá Seguro. Vamos falar sobre essa incrível ferramenta, que modéstia à parte eu sou bem íntimo, digamos assim. E é inevitável a gente não falar sobre o ocorrido. E como que você acredita que talvez se naquela eventualidade a sua irmã, ou enfim, sua família de alguma forma tivesse uma rede de proteção externa, como que o seguro de vida e em vida poderia ter impactado de forma positiva e como que a falta dele de fato impactou? Então, perceba que são duas abordagens. Como que poderia positivamente ter sido usado, como que você acredita que poderia ter sido usado, e a outra, a faca de dois gumes, né? O outro lado da moeda. Como que a falta de alguma forma impactou? Eu acho que, né, a gente volta para aquele ponto de a gente vai buscando ter, mas a gente não para pensar que a qualquer momento a gente pode precisar acessar esse capital por um motivo absolutamente inesperado, né? Então, eu acho que se a gente tivesse essa proteção, inclusive, assim que ela adoeceu, eu busquei, né, essa proteção, eu acho que ela mesmo, porque a gente teve, inclusive, essa conversa quando eu contei para ela que eu tinha feito, eu acho que ela teria mais tranquilidade, né? Porque o paciente, no caso dela, né, o paciente ali que precisava o tempo todo de recursos, ela se culpava por isso. Então, olha aí aonde que entra. Ela ficava, nossa, Alana, mas eu vou ter que... Porque as consultas eram particulares, os exames eram particulares, exceto os de imagem, né? Tinha todo o nosso deslocamento, era muita coisa, né? E como a gente falou, você dá tudo, você não pensa em dinheiro, né? A vida tem valor, ela não tem preço. Então, a gente estava disposto a tudo por ela, tudo, e não seria diferente. Então, se a gente tivesse... essa proteção, digamos, certamente teria trazido mais tranquilidade, principalmente para ela. Porque nós, enquanto família, nessa hora a gente não se preocupa com isso, não. Mas ela, com certeza, teria ficado um pouco mais leve neste ponto, né? E, por outro lado, respondendo a sua segunda pergunta, com certeza a gente precisou acessar de modo imediato, né? Ali um fundo de às vezes, que a gente guardava para alguma coisa específica, um fundo de investimento, enfim, acessar uma parte do capital que a gente não estava esperando. Jamais meus pais iam esperar que a filha com 33 anos ia estar passando por um episódio desse. Não que isso tenha sido, graças a Deus, né, um problema, porque a gente faz tudo. Mas, por óbvio, né, se existisse uma, digamos assim, uma forma de se proteger, de antecipar, né? A gente não consegue prever. Mas se a gente tivesse, talvez, se protegido, pensado nisso, né? Eu acho que a gente nunca parou para pensar nisso. Sim. Né? Conversando com você depois, que eu fui, de fato, também, né, entender a dimensão. Entender a dimensão, né? Do quão importante é a gente poder ter essa proteção. Esperando em Deus nunca usar. Mas se precisar, ela está ali. Então, eu acho que, assim, que bom que a gente tinha, né, o que fazer naquele momento. Mas a gente via em situações assim, não, se tiver que vender tudo, se tiver que fazer tudo, a gente faz, né? Porque na hora, o dinheiro, ele é a última coisa. Apesar de ser a primeira, porque você depende dele para o tratamento, na forma de pensar, ele perde o valor. Como é curioso, né? O brasileiro, de uma forma um pouco mais geral, assim, ele é muito deixa pra depois, né? Acho que a vida leva, já dizia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E, poxa, o imprevisto, ele não fala a hora que vai chegar. Exato. Ele não fala quando ele vai chegar, nem como ele vai chegar. Exato. O tamanho desse impacto.
Não tem como a gente dimensionar. E aí a gente volta ao que eu falei lá no começo. Numa situação dessa, a gente tem só duas opções. Ou a gente está preparado, ou a gente não está preparado. Sim. Se você está minimamente preparado, o sentimento é de conforto. Sim. É um afago. Sim. É você ter um pouco mais de tranquilidade. Você usou uma palavra que para mim faz muito sentido. De ter um pouquinho mais de tranquilidade se algo acontecer. Não esperando que aconteça. Sim. Pelo amor de Deus, óbvio. Mas se acontecer, tem ali. Tem um refúgio. Sim. Tem de onde tirar. Sim. E não estando preparado, você só tem algumas poucas opções, que é o próprio patrimônio, anos e anos de construção, dia após dia, suor, todos os dias, saliva, sola de sapato, venda, empresa, colaborador e funcionário, que é o que traz o sustento. E que você constrói aquilo que você, poxa, demora anos para construir. Sim. Quanto tempo os seus pais não demoraram para construir, por exemplo, o suporte financeiro que vocês precisaram acessar? Para uma situação que em 1 ano e 7 meses foi tudo. E não tinham o que fazer. Só acessar. Sim. Sem pensar muito, e isso é natural. Numa situação de urgência você não pensa muito. Só faz. Deixa que a consequência a gente analisa depois. Exato. Só que uma hora vem, né? Claro. Uma hora a conta chega. E depois vem todos os trâmites. No caso, né, ali, infelizmente, como a gente teve, né, a perda efetiva, a gente vem agora com a segunda parte, né? Que é, apesar de toda a dor, de todo o processo difícil, você ainda tem que lidar com o inventário. Machuca muito. E, assim, no bolso, porque a gente vê uma quantidade de impostos absurdas, mas para muito além, assim, você ter que lidar com uma parte burocrática e tão rápido, né? Assim, a pessoa acaba de partir, você ainda está tentando se recompor e você tem ali poucos meses para já entrar e começar a fazer tudo, como tem, né, um patrimônio ali envolvido. Então, assim, é muito difícil. É muito complicado. Não sei se você fica 100% à vontade, mas para o acompanhamento ali da Lívia durante esse tempo, se você puder, obviamente, ficar à vontade para poder informar. Mais ou menos quanto que foi de gasto? Eu confesso a você que eu não sei te dar essa quantia fechada. Okay. Mas para você ter uma ideia, cada consulta com o Dr. Buzaide, ele é o médico de Ana Maria Braga. Só isso. Mas ele era, assim, o grande nome, né, no câncer de mama dela. Então, ela passava por ele, foi um médico que... Ela tinha também aqui um acompanhamento, mas ele, né, era a cabeça do tratamento dela. Cada consulta com ele girava em torno de 2.000 e... Não lembro se era 2.500, cada consulta. E toda vez que a gente ia para São Paulo, ela fazia o exame de imagem. E saía do exame de imagem, a gente ia direto para a sala dele, que São Paulo tem esse benefício, né, de ser tudo instantâneo, assim, o que demoraria aqui 30 dias para sair um exame lá é instantâneo. E sempre dependia do que o Dr. Buzaide via. Então, assim, apareceu um foco novo ali, por exemplo. Ela, inúmeras vezes, saía do consultório para fazer uma biópsia. Aí era 9.000. Aí, não, você tem que fazer mais um exame de sangue específico. 2.000, 3.000. Não, Lívia, vamos coletar para fazer análise genética, tantos mil. Vamos fazer agora, vamos tentar, porque a gente tentou tudo. Tudo. Acredito 100%. Então, assim, vamos tirar uma amostra do seu tumor, ele vai para laboratório, e aí ele vai ser... Eles colocavam... para ser atacado por vários tipos de medicação, de quimioterapias diferentes. Não só as prescritas para câncer de mama, para ver se alguma medicação reagia ao tumor dela. Perfeito. Então, é mais um dinheiro, porque você faz a biópsia, leva para laboratório, permanece em laboratório. Então, assim, eu não sei, sinceramente, te quantificar. Se eu soubesse, eu falava. Mas... se você tentar fazer aí uma matemática rápida, você vê que é um eu vou chamar de investimento, porque para a saúde é um investimento que não tem preço, né? Fora as nossas passagens, estadia. Estadia a gente ficava na casa da nossa amada Camila, né? Nosso anjo. Mas tem todo esse processo, né? Alimentação, você ficar lá, enfim. Eram muitos gastos. Forte, hein?
Forte. E isso só de São Paulo, né? Fora aqui, terapia, né? Ela precisou passar por psiquiatra também, porque em um determinado momento uma medicação deu uma reação adversa nela. Caramba. E ela começou a ter ansiedade, né? Coisa que ela não tinha. Então, ela começou a ter umas crises de ansiedade por efeito de uma medicação. Olha então, ela precisou de um acompanhamento também, né? Isso tudo particular, até porque a gente, como eu falei, corria contra o tempo, né? Então, a gente precisava... A verdade é que ninguém tá imune. Ninguém. Ninguém tem peito de ferro. Não dá pra achar que nada de um pouco mais de absurdo vai acontecer, seja algo menos complexo ou um pouco mais complexo. Sim. O importante foi aquilo que a gente conversou. A gente tem o poder da decisão na mão. Sim. Você pode decidir estar protegido, ter uma garantia, gerar um pouco mais de conforto para você e para as pessoas ao seu redor numa situação imprevisível, ou então não estar protegido. Sim. O nosso papel aqui como life planner, como consultor, né, como, enfim, corretor da área de seguros, é exatamente levar essa consciência para mais e mais pessoas. E foi o que você falou, cara, não é um gasto. É um investimento. Você vai fazer de tudo e mais um pouco para voltar ao estado anterior, que era quando você estava bem. Uhum. Então, você vai tirar da onde tem, da onde não tem. E você ter um mínimo garantido ali, poxa, eu acho que traz um pouco mais de paz. Com certeza. Um pouco mais de afago, um pouco mais de conforto para uma situação que, de fato, ninguém consegue... Só o cara lá de cima, né? Tá escrito no livro da vida e não tem muito para onde a gente fugir. É aquilo, ou a gente tá preparado ou a gente não tá preparado. E eu acho que dentre as duas opções é melhor a primeira. Melhor a gente estar preparado. O que dá para se preparar, né, amigo? Exato. A gente faz. A gente tentar, porque a preparação para a notícia a gente nunca vai ter, mas para essas diretrizes, né, que um diagnóstico, como foi o nosso caso, nos leva com certeza. O que a gente puder. Se houve esse impacto com a perda da Lívia, imagina, Deus me livre e guarde, alguma coisa venha cometer hoje você, sim, no sentido não tão grave quanto, nossa, pelo amor de Deus, mas até um afastamento temporário ali da empresa, sim, que hoje é tocada por você. Sim. Consequência com certeza, gigante. Com certeza, porque os meus pais já estão na porta de saída. E hoje, para você, de alguma forma, né, uma mensagem final, ter essa proteção como pessoa física e jurídica é imprescindível. Imprescindível. Nossa. Imprescindível, porque a gente precisa entender que a vida tem essas nuances. Que ela é finita, que a gente vai passar por situações adversas, não é o que a gente espera, então a gente tem que correr atrás de se cuidar, de se precaver emocionalmente, financeiramente, né? Espiritualmente, isso para mim é fundamental, fisicamente, mas eu acho que a gente precisa compreender a vida com a força que ela exige, mas aceitando as fragilidades que às vezes surgem, né? Cada um, a nossa foi uma doença física, mas quantas outras, né? Famílias são acometidas aí por questões absolutamente inesperadas. Então, eu acho que é de suma importância e deveria fazer mais parte da vida. Sim. A gente pensar na finitude, até para que a gente pudesse viver melhor essa vida. Né? Isso assim, mais, né? Aproveitar mais, sabe? Aprendi muito isso com a minha irmã. Muito. Não desiste, vai. Porque o que vai ficar muito mais... A gente tem muita saudade da pessoa física, né? Uma saudade, assim, que corrói, sabe? É uma coisa que eu não sei nem... Não consigo explicar. Mas o que fica mesmo é justamente o que a pessoa semeou, o que ela deixou, as almas que ela tocou, as histórias, as memórias. Então, isso, assim, não tem preço. Então, se a gente pensasse... Eu estava lendo um livro esse tempo atrás e ele dizia sobre isso, né? Chorei do início ao fim do livro. Mas ele falava sobre isso, né? A gente tem tanto receio de falar sobre a morte, mas falar sobre a morte é falar sobre a vida. Sim. Em como eu quero estar nessa vida, né? O que eu quero me propor a fazer nessa vida, como eu quero estar, o que eu quero deixar, né? Então, eu acho que se a gente entendesse sobre essa ótica, que é a que eu busco entender até para eu me manter serena, né? De alguma forma, diante dessa perda, é fazendo essa analogia, assim. Se eu penso na morte, na verdade, eu estou cuidando de como eu vou estar em vida, porque a morte é inevitável. Ela está aí para todos. Mas como eu vou passar esse processo,
na minha vida, como eu quero tocar as pessoas, como eu quero que as pessoas me acessem também, é que vai fazer toda a diferença na minha história e no dia que eu for, né, de quem ficar, né? Espero deixar saudades. Como a minha amada irmã deixou aí uma saudade, um amor, assim, imensurado, né? Imensurável, em forma de pessoas mesmo, ali no Vicente, né? Que é o filhinho dela, o nosso tesouro. E em tudo que a gente escuta sobre ela, né? Eu acho que ela deixou essa lição para mim, sabe? Porque ela passou pela vida dela, ela não negou em nenhum momento que ela provavelmente iria partir, né? A grande preocupação dela era o filho, né? Acho que de toda mãe. O filho, o marido, e se eu iria cuidar dos nossos pais. Mas ela passou por tudo isso nessa aceitação de que aquele final era para todos. Agora, o que ela iria deixar aqui e como ela iria mostrar que foi esse processo para ela é o que faria toda a diferença. E, de fato, é o que nos conforta. É o como você quer ser lembrado. Exato. Que coisa linda. Pessoal, se vocês não foram tocados por essa... Cara, eu tô até tô sem palavras. Eu não sei muito bem o que falar, assim. Eu tive uma aula aqui, magna, inacreditável, assim. As palavras, tudo que foi posto, a forma como foi posto, os aprendizados. Eu tô saindo aqui, assim, enriquecido, porque eu imaginei que eu iria entrevistar de uma forma um pouco mais amena, tranquila, seria um bate-papo. Eu tô assim, tô sem palavras mesmo, assim, tô sem palavras. Obrigado. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua história. Eu até conversei com a Cássia, que tá nos vendo aqui, eu falei, amiga, eu acho que você vai se surpreender com a história de vida dessa pessoa. E assim, eu conheci um pouco da história, mas eu acho que hoje eu pude conhecer um pouco mais. E realmente compreender, assim, tudo que passou, sabe? A gente já conversou tantas vezes sobre isso e sempre, toda vez, é um aprendizado diferente que eu levo comigo. Então, cara, de verdade, assim, parabéns por Obrigada, tudo, por você ser quem você é, pela pessoa que você é, pelas pessoas que te cercam, com certeza são muito felizes ao seu lado. E eu tô muito agradecido pela sua presença, por você ter compartilhado a sua história, os desafios que você enfrentou e agora está enfrentando. Foi para um cunho um pouco mais emocional do que empresarial, mas está tudo bem. E mostra que realmente, assim, a gente precisa aprender muito nessa vida e quanto mais a gente puder se cercar de coisas boas, de boas experiências, de pessoas boas, mesmo que elas se vão antes do tempo ideal, melhor. Sim. Não é isso? E às vezes, amigo, o recado é esse, né? Para os empreendedores que estiverem assistindo hoje. Talvez eles já estejam muito certos no caminho financeiro, empresarial, mas talvez estejam esquecendo de um ponto muito importante. Usufruir, viver, né? Entender que todo esse esforço que tem um valor incrível, ele precisa também ser partilhado, né? Ele precisa ser vivido, senão a gente vai... E o que fica? E o que fica? Né? Então, que a gente possa aproveitar, né? Essa vida, essa breve vida, né? que a gente tem da melhor forma possível. E se eu tivesse passado por tudo que eu passei e continuasse sendo a mesma pessoa, alguma coisa estaria muito errada. Então, eu acho que a vida é isso também, né? A gente amadurecer. Esse tempo, com certeza, me amadureceu muitos anos. Porque a entrega, a dedicação e o que eu vi ali foi muito forte. Muito forte. Então, até isso a minha irmã fez por mim. Até a forma com que ela me permitiu estar ao lado dela nessa reta final. E ela me ensinou muita coisa da loja, tá? A gente estava com planejamento de trabalhar juntas. Até isso, né? Eu brinco que ela fez por mim. Ela me ensinou ali nesse 1 ano e 7 meses a ser uma Lana infinitamente melhor. Sim. Ainda com muito a aprender, mas um pouco melhor, né, do que já fui um dia. Fiquem com essa história incrível, de muita resiliência, de fé. Agradecer a Lívia, que não está mais aqui com a gente, mas o que ela deixou foi sem palavras. De muito empreendedorismo, porque a família é empreendedora
Quer falar um pouquinho sobre o material de construção, Pedrão? Rapidamente, deixar um convite aqui pra quem estiver precisando. Gente, faz olha... um jabá. Ó, a gente fica na região 5, né, ali em Barra Mares. Inclusive, Lívia era uma empreendedora tão nata ali na região, né, tão autêntica, que a rua, a avenida da nossa, onde fica a nossa empresa, recebeu o nome dela. Então, hoje nós estamos situados na Avenida Lívia Francisqueto Sebin Olmo, sem número, no bairro Barra Mares. É uma loja muito familiar, com o que preza por um bom atendimento, qualidade de produtos, de entrega. Então, você que precisa realizar seu sonho e quer estar com uma empresa que literalmente, né, tem isso na sua essência, né? As questões sociais, da realização de sonhos. Meus pais têm uma história muito linda ali no bairro, né? Que não tinha nada, literalmente. E eles ajudaram na construção do bairro. As fotos são incríveis, assim, da história. Legal. Então, se você busca uma empresa que tem, de fato, né, esse propósito, vai lá procurar a gente. Estaremos lá com um cafezinho para te receber. Maravilha! E com muita história para contar. Com certeza! Gente, espero que se vocês de verdade tenham gostado, amado como eu. Poxa, tô sem palavras de verdade. Uma história tão linda e enriquecedora como essa não pode ficar só aqui com a gente. Reverbera isso para mais pessoas, compartilha, ativa o sininho, né? Como dizem por aí. Curte. Lana Francisqueto, nossa convidada do dia de hoje, foi um bate-papo muito agradável, muito surpreendente, cheio de emoções. Muito obrigado pela sua vinda. E é isso, pessoal. Fiquem com o nosso próximo episódio. Esse foi mais um Orioncast, Péricles como host, e até a próxima. Beijos.